Oi para vocês que estão assistindo esse vídeo. Muitos países africanos possuem uma grande diversidade quando se trata de literatura, e Moçambique não fica fora disso. Hoje a gente vai falar sobre os contos O Dia em que Explodiu uma Bata Bata, de Mia Couto, e As Mãos dos Pretos, de Luiz Bernardo Roana. Panoramas gerais, históricos e culturais, resumo e resenha crítica dos contos, descrição e importância dos autores e algumas curiosidades. O processo de formação de Moçambique vem dos povos bantus. Foram os principais povos que ocuparam o território a partir do século III. Posteriormente, povos árabes também ocuparam aquele espaço. No final do século XIV, os portugueses chegaram ao país e instalaram-se, mas não colonizaram inicialmente. Apenas capturavam pessoas no interior do território para comercializá-las como escravas no continente americano. Porém, no século XV, foi iniciado um processo de colonização e de exploração, utilizando o território para retirar seus bens naturais como minérios e produtos de origem animal e vegetal. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o processo de independência de Moçambique. Grupos rebeldes se formaram ao longo do tempo em busca da independência do país. Em 1964, se formou a Frente de Libertação de Moçambique, também conhecida como Frelimo, partido político fundado com o objetivo de lutar pela independência de Moçambique do domínio colonial português. Entretanto, apenas com o fim da ditadura salazarista em Portugal, em 1974, Moçambique conseguiu sua independência em 25 de junho de 1975. Também é importante destacar que, embora o Acordo de Lusaka, acordo que declarava a independência daquele país, fosse assinado no dia 7 de setembro de 1974, eles escolheram proclamar a independência em 25 de junho de 1975, pois nesse dia e mês foram os mesmos em que se criaram o Frelimo. Nesse processo de independência, o nome de sua capital é modificado, de Lourenço Marques para Maputo. Porém, em 1976, outro grupo rebelde, a Renamo, Resistência Nacional Moçambicana, se posiciona como opositor ao governo e se inicia uma guerra civil no país que dura até 1992. E foi durante esse período em que foi escrito o conto O Dia em que Explodiu uma Bata Bata. Sua primeira eleição democrática ocorreu em 1994, em um período de paz, porém a tensão ainda permanecia no país. Bom, após quase 15 anos de guerra contra os portugueses, os líderes moçambicanos buscaram eliminar a língua do colonizador. Mas isso se tornou impraticável ante a variedade de línguas presentes no país, que possuem importância regional, mas não alcance nacional, sendo ao todo 43 idiomas, dos quais se destacam o Makua, Tsonga, Sena, Longwi, Chuabu e o Nyanja. Mesmo que apenas cerca de 40% dos moçambicanos dominarem a língua portuguesa, a literatura do país é predominantemente na língua portuguesa e é bastante forte, tendo nomes de peso como José Craveirinha, Paulina Chiziane e Mia Couto. Na pintura destaca-se o nome Malangatana, um dos expoentes da pintura africana moderna, responsável por temas típicos, utilizando cores vivas, destacadas e abusando das formas curvas e da quantidade de figuras humanas. Além da influência portuguesa, Moçambique possui boa influência ligada à Índia e ao Oriente Médio. Acredita-se, por exemplo, que o nome Moçambique é a forma portuguesa de dizer o nome Muzalbique, nome de um antigo chefe árabe que viveu no norte, na ilha de Moçambique. No fim do primeiro milênio, os povos bantu locais já negociavam com os persas, árabes e somalis. E a região norte ainda está ligada à zona da cultura e à língua Swahili, combinação de matizes leste-africanas e árabes. Vale a pena ressaltar que a sociedade moçambicana é bastante musical, tornando-se um dos primeiros países ao sul do Saara a registrar em discos seus estilos, isso em 1930. Entre os territórios de língua portuguesa, apenas Brasil, Portugal e Goa iniciaram antes as gravações de música. E é nesse período em que se desenvolve a marra benta, estilo musical urbano de Maputo. Na gastronomia do país, temos muitos pratos que tiveram influência portuguesa. Alguns que podemos citar são arroz de coco e papaya, arroz de matapá, bifinhos com caju, bolinho de mandioca com carne seca, bolinhos de arroz assados e etc. Sobre as vestimentas de Moçambique, o traje feminino típico é um quimal, cobrindo o tronco até a cintura, e uma capulana, pano usado para cingir o corpo. Já o traje masculino típico é uma maleia, túnica larga e comprida, tão-a, calças de pano leve e um cofió,
tipo de chapéu. Vale informar de que o pensamento sobre o trabalho infantil, na época da Guerra Civil Moçambicana, era bem mais aceito e bem mais comum. O conto O Dia em que Explodiu uma Bata-Bata, escrito por Mia Couto e publicado no livro A Menina Sem Palavra, em 1986, se passa durante o período de Guerra Civil em Moçambique. O conto retrata a vida de Azarias, um menino órfão que vive com a sua avó Carolina e o seu tio Raul. Pelo fato de crescer sem seus pais, teve a rígida criação de seu tio, que o fazia trabalhar de manhã até à noite cuidando de seu gado, o que impediu o garoto de brincar e até ir à escola. O conto se inicia descrevendo a explosão de uma bata-bata, o maior boi da manada, que serviria como prenda de lobolo, dote que o noivo paga aos familiares da noiva para casar-se com ela, do tio Raul. Presenciado por Azarias, a explosão destrói completamente o boi. Esse acontecimento deixa o garoto em choque, o que faz-o questionar sobre o ocorrido. Sua melhor hipótese era que uma bata-bata fora atingida por um relâmpago, o que por sua inocência o fez associar o suposto ocorrido à lenda de Nidlat, ave do relâmpago. Por conta da guerra, haviam diversas minas terrestres espalhadas pela região. Estas eram vistas por Azarias como uma marca da ave do relâmpago, que reforça sua hipótese. Por conta da explosão, o resto do gado foge, e é designado ao garoto que o traga de volta, por meio de uma ameaça de seu tio. O menino, que já não estava em bons cuidados, encarou o acontecimento como uma chance para fugir. À noite, a avó e o tio dão por falta do garoto, e vão à sua procura. O encontram junto com o gado, do outro lado do rio, e fazem um acordo. Se ele voltasse com o gado, ele poderia ir à escola. Durante sua travessia, o menino pisa em uma das minas, e como sua última visão enxerga o pássaro do relâmpago e o agarra para seu fim. Algumas características importantes que esse conto apresenta. Narrador onisciente, tem acesso aos pensamentos e sensações dos personagens, não participa da história e narra em terceira pessoa. Protagonista, Azarias. Antagonista, tio Raul. Coadjuvantes, avó Carolina, uma bata-bata e os guardas. Espaço, o vale onde Azarias se escondeu. Tempo, majoritariamente cronológico. Clímax, momento em que Azarias pisa na mina. O conto As Mãos dos Pretos, escrito por Luiz Bernardo Roana e publicado no livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, em 1964, foi escrito e publicado durante o período em que Moçambique ainda era uma colônia portuguesa, e retrata o racismo, consequência da colonização. O conto se baseia em um questionamento do personagem principal. Por que as mãos das pessoas pretas são brancas? Durante a narrativa, o personagem questiona diversas pessoas e obtém diferentes respostas. De início, todas têm algo em comum, o racismo presente em suas falas. Como exemplo, podemos citar a resposta da personagem Dona Dores. Disse-me que Deus fez-lhes as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para seus patrões, ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer, e que não deva ficar senão limpa. Falando de forma natural, como se as pessoas negras tivessem que servir as pessoas brancas, e ainda que essa cor de pele seria suja. Insatisfeito com a resposta que obteve, vai como última esperança questionar sua mãe. De início, a senhora ri, acha engraçado da pergunta do filho, mas com insistência ela o responde. Diferente dos demais personagens, ela apresenta uma fala sobre igualdade racial. Que os homens fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos, fazendo com que aquele choro de riso ganhasse um sentido melancólico, diante da triste situação do povo preto. Algumas características que esse outro conto apresenta. Narrador-personagem, texto narrado em primeira pessoa pelo personagem principal. Protagonista, narrador-personagem, não apresenta nome. Coadjuvantes, senhor professor, senhor padre, Dona Dores, senhor Antunes da Coca-Cola, senhor Frias, Dona Estefânia e a mãe. Espaço, a vila em que o protagonista vive. Tempo, cronológico. Clímax, a fala da mãe. Apesar de ambos os textos se passarem em Moçambique, se passam em épocas e contextos históricos diferentes. O conto As Mãos dos Pretos se passa durante Moçambique Colônia,
diferente do conto O Dia em que Mabatabata Explodiu, que se passa no período da Guerra Civil Moçambicana. E os contextos são retratados de modo em que, no conto As Mãos dos Pretos, é mostrado o racismo como consequência da colonização, e no conto O Dia que Explodiu Mabatabata, são mostradas consequências da Guerra Civil, como, por exemplo, as minas terrestres. Ambos os contos são bem escritos e têm grande impacto narrativo. São contos de extrema relevância e importância histórica, por retratarem importantes questões a serem discutidas. Mia Couto nasceu em 1955, em Beira, Moçambique. Antônio Emílio Leite Couto ganhou o apelido de Mia. Antes de escritor, Mia Couto cursou medicina e jornalismo, formando-se em biologia. Participou ativamente do processo de independência de Moçambique e foi um dos compositores do hino nacional do seu país. Tem livros publicados no Brasil e em diversos países, dentre os quais figuram os romances Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, O Último Voo do Flamingo, Terra Sonâmbula. Luiz Bernardo Rouana nasceu em 1942, em Lourenço Marques, hoje Maputo, Moçambique. Já aos 22 anos, publicou Nós Matamos o Cão Tinhoso, livro de contos que o consagrou como um dos mais importantes escritores de seu país. O engajamento na luta pela independência de Moçambique o levou à prisão nos anos de 1960. Quase 30 anos depois, em 1990, então como ministro da Cultura, Rouana foi um dos signatários do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Primeira curiosidade é que a obra O Dia que Explodiu Mabatabata ganhou adaptação para os cinemas com direção de Sol de Carvalho. O filme Mabatabata ganhou o prêmio de melhor trilha sonora no African Movie Academy Award. A segunda curiosidade é que Moçambique é o único país com um nome só que possui todas as vogais em sua escrita. Terceira curiosidade é que a população de Moçambique é extremamente jovem, tem muita criança e muito jovem lá. Quarta curiosidade, o principal alimento do país é a mandioca. E a quinta curiosidade é que Moçambique é um pouco menor em extensão do que a soma de Minas Gerais e São Paulo, contando com uma área de 799 mil km². Bom, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou deixar o mais dinâmico e interessante possível, seguindo os requisitos do trabalho. E desculpa qualquer erro de pronúncia em relação à minha parte, sobre algumas palavras da cultura deles, que eram mais difíceis de falar mesmo. E eu acho que é isso. Até o próximo trabalho.